iniciar o culto com o prelúdio, o nosso hinário, número 61, chuvas e bênçãos. Chuvas e bênçãos teremos pelas promessas de Deus. Pelo nosso Deus, por esse Deus que é tudo na nossa vida. Amém. É verdade, o nosso culto ele precisa ter verdade e nós temos que estar aqui em espírito, empurrados pelo Espírito de Deus. E nossa liturgia de hoje está baseada no Evangelho deixado por Mateus, no capítulo 2. Nós estamos numa época em que o nosso país lembra-se da visita dos sábios, os sábios do Oriente, a Jesus, trazendo presentes a ele. Então, nós também vamos usar essa data tão lembrada, né, pela nossa cultura, e nós vamos lembrar das lições que Mateus quis deixar para o nosso coração em relação a essa história dos sábios do Oriente. Amém, amém. Então, hoje, dia 9 de janeiro de 2022, é um domingo. O boletim é o 414, o ano é o 6. E o nosso culto de adoração a Deus está agora começando. Amém.
Então eu queria chamar aqui o Márcio e a esposa, diaconisa Silvânia, para fazer a leitura. Família, presbítero Márcio, diaconisa Silvânia e o nosso irmãozinho Lorenzo. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Graça e paz, irmão. A leitura é Salmos 72, 10, 11. Os reis de Trácias e das ilhas estarão presentes, aos reis de Sabá e de Seba oferecerão dons, e todos os reis se prostrarão perante ele, todas as nações o servirão. Essa passagem é referente à profecia de Salomão sobre o Messias que viria. Seria reconhecido como rei e receberia presentes das nações gentias. Seria reconhecido como divino e receberia adoração daqueles a quem não foi revelado e que o serviriam os povos de todas as nações. Essa é a mensagem da palavra. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Eu quero pedir para a gente, diaconisa, para darmos início ao culto. Boa noite, graça e paz. Graça e paz, irmã. Bom, antes de orar, eu quero pedir pela minha família, né, que nós estamos com alguns casos de Covid. Eu sei que já virou natural, né, mas alguns têm comorbidades. Então, eu clamo a Deus que Ele tenha misericórdia e que Ele cure a todos. Amém. Né? Então, vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, louvado seja o Teu nome. Eu te louvo e te agradeço por estar aqui, não só a mim, mas a toda a família Breve Virá. Muito obrigada. Se estamos aqui é porque estamos sãos. O Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos libertado de todos os males. Muito obrigada. Eu te louvo e te agradeço por esse culto. E que Ele venha, Senhor, acalmar os nossos corações, acalmar os corações da Rosa e de seus familiares, que lá na casa dela todos estejam bem, todos estejam guardados e amparados no seu amor, na sua misericórdia. Amém. Eu clamo ao Senhor que o pastor Benedito, a missionária, as cantoras e todos que estamos aqui, possamos receber a sua palavra que vem do Espírito Santo. Passa pelo pastor e entra nos nossos corações e permanece. Perdão, Jesus, pelas nossas falhas e pecados. E que seja mais um ano de bênçãos, seja mais um ano de vitórias, de lutas. Né? E que o Senhor esteja conosco todos os dias. É o que eu peço e agradeço no santo nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, irmão. E no número 5 do nosso cenário, Glória e Coroação, nós vamos louvar a Deus então com esse hino. Amém.
Margarete, que vem ao púlpito de leitura. A irmã vai fazer a leitura do profeta Isaías e vai anunciar o texto. Os irmãos que têm a palavra abram no profeta Isaías. Boa noite, irmãos, graça e paz. Eu farei a leitura do livro de Isaías, capítulo 60, versículos dos 5 e 6. Então o verás e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e de Efa. Todos virão de Sabá, trarão ouro e incenso, e publicarão os louvores do Senhor. Eu estive conversando com a pastora a respeito dessa passagem, e ela retrata de uma profecia do nascimento de Jesus, da estrela que viria, brilharia e não atrairia os seus, mas sim aqueles que nunca creram, que nunca buscaram, os reis magos. Eles não eram reis, eles eram sábios e, na verdade, eles faziam mágicas, eles faziam tudo parecer ao homem o que era impossível. Eles faziam, tipo, para transformar a água do mar em sangue, para mostrar quando Deus tirou o povo e tudo mais. Eles eram dessas pessoas, mas eles viram a estrela e a natureza, Deus usou de tudo para mostrar que eles viriam, para cumprir a sua profecia. Então, os magos que nunca ouviram falar, eles foram usados de certa forma a trazer os presentes de que Jesus passaria por aquilo. Eles trouxeram ouro, que na época ouro só rei recebia, porque eles sabiam que Jesus era rei, no fundo do coração. Na verdade, eles não sabiam, eles foram usados para isso. Eles trouxeram o incenso que se oferece ao sumo sacerdote. Eles não sabiam, mas eles foram usados para dizer que Jesus seria o sumo sacerdote. E trouxeram também o incenso, que era dado a quem havia de morrer. Jesus morreu por nós, como homem. Ele era Deus, o rei, ele era o sumo sacerdote, ele é o sumo sacerdote, e ele era humano, tão humano que ele morreu e recebeu a mirra para ser embalsamado, para ficar muito perfumado. Então, Deus usou de tudo. E tudo isso provocaria muita alegria no coração. E o reconhecimento da sua divindade através do presente que eles trouxeram. Então, aquelas pessoas, todas as pessoas foram atraídas por isso, assim como nós. Porque os que eram dele não deram valor a ele. Mas aqueles que não criam, viram aquela grandeza da natureza conspirando, chamando, falando, não, esse ser que nasce agora é um ser divinal, nós temos que cultuá-lo, nós temos que presenteá-lo, e Deus usou de tudo isso para mostrar a profecia, o rei, o sumo sacerdote e aquele que morreu por nós. Amém? Amém. Obrigado, irmã. Glória a Deus. Com essa palavra no coração, nós vamos agora, aqueles que puderem, coloquem-se de joelhos, os que estão aqui presencialmente, e você que nos acompanha pela rede social, nós agradecemos essa gentileza que nos permite levar a palavra na sua casa. Se você puder, ajoelhe-se também aí na sua casa, confesse seus pecados a Deus, torne-se livre, liberto desse peso que é o pecado não confessado. Coração
O Senhor é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos limpar de toda a injustiça. Nós pedimos ao Pai que tire das nossas bocas as palavras torpes, Senhor. Tire de nossas atitudes os gestos grosseiros que temos cometido com nossa esposa, com os nossos maridos. Tira de nós os hábitos grosseiros que temos às vezes com os nossos filhos, com os nossos vizinhos, com os colegas de trabalho, Senhor. Abençoa-nos com esta santificação que só o Teu Santo Espírito pode fazer. Coloque em nossas bocas palavras de consolo, palavras de sensatez, palavras que levam a Tua glória e o Teu louvor para os corações aflitos. Concede-nos, ó Deus, o perdão de nossas faltas, corrige-nos dos nossos erros, abençoa-nos, ó Deus, com Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar todos que abram a palavra de Deus no livro de Jó, Jó capítulo 33. Jó é o livro imediato antes de Salmo. Se você achar o Salmo, você volta um livro, você está em Jó. Vizinho imediatamente anterior ao livro de Salmos, capítulo 33, nós vamos ler os versículos de 13 a 18. Hoje, missionária pode ler para nós? Sim, claro. Jó, capítulo 33, os versículos de 13 a 18, o missionário vai ler para nós. Graça e paz, irmãos. Diz assim a palavra de Deus. Por que contendes com ele, afirmando que não te dá contas de nenhum dos seus atos? Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atende para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai nosso profundo sobre os homens, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama. Então lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba, para guardar a sua alma da cova e sua vida de passar pela espada. Amém. Está um pouco escuro aqui, mas a palavra de Deus nesse texto diz o seguinte, que às vezes, naquele tempo, Deus usava o sonho para falar e corrigir as pessoas. Hoje, nós temos a revelação de Deus, a palavra escrita, e nós podemos encontrar na palavra todas as respostas necessárias. Mas naquele tempo, a palavra não existia e nem todos liam ou sabiam ler. Então, diz aqui que em sonho ou em visão, os profetas recebiam orientações de Deus. Em sonho, José recebeu uma orientação de Deus em relação a Maria. Maria recebeu do anjo a orientação em relação à sua gravidez. Isabel, Zacarias,
nós tivemos experiências com sonhos e com visões no Antigo Testamento e algumas mais no Novo Testamento. Porém, nós temos então que analisar que hoje os homens corrompidos pelo pecado não são mais de confiança, e os sonhos e as visões que os homens têm hoje e as profecias que os homens fazem hoje não são mais de confiança. Há pessoas que fazem profecias, que dizem ter sonhos, que falam que receberam de Deus orientações, mas isso provoca confusão e não crescimento na igreja, só confusão. Então nós precisamos tomar muito cuidado com profetas atualmente, com gente que sonha atualmente e com gente que tem visões e recebem orientações de Deus atualmente. É diferente do tempo em que a igreja estava iniciando. Hoje nós precisamos ter respostas na revelação e debaixo de muita oração. Louvado seja Deus por sua palavra. E nós queremos agora que você cante conosco o hino 25, o hino Coroação. 25 do nosso hinário, Coroação. Acendeu a luz aqui. Primeiro eu quero dizer que nós estamos com saudade do pessoal, da Rosa, do Sérgio, da Yasmin. Estamos sentindo muita falta de vocês. Infelizmente, eles estão guardadinhos lá, porque a Mara testou positivo de Covid. E aí todo mundo ficou perto dela, e aí elas tiveram que se
isolar um pouquinho. Então, nós vamos fazer o pedido pela saúde da irmã Nara, que testou positivo para a Covid. Ela está bem, mas está isolada socialmente e precisa de nossas orações para passar esse momento delicado. Por nossos irmãos, Sérgio, a Rosa, o Matheus, Yasmin, o Joe, a Maiara, que também estão em isolamento. Pela viagem da Dona Miriam, para que ela esteja bem, em alegria e logo esteja de volta. E em gratidão aos irmãos pelas orações pelo nosso filho Renato, que fez o exame de residência e ficou entre os 6, e agora nós temos que esperar até dia 12 de janeiro. Então eu conto com as orações de vocês também, que agora é que vai ter o resultado final desses 6 que ficaram. Eles vão ter a entrevista e estão separados. Então, vamos orar para o Renato, se for da vontade de Deus, se for para que ele fique bem, que ele realmente está no plano de Deus, essa residência, então que ele consiga. Orar para que ele fique calmo, para que ele guarde no coração a certeza de que Deus está com ele e que vai dar certo se for da vontade de Deus, para o bem dele. E vamos agradecer essa igreja maravilhosa, esse Deus maravilhoso que tem piedade de todos nós aqui, misericórdia, escuta as nossas orações. Ó Deus meu, Pai bondoso, obrigada por tudo que tem feito por nós, por essa igreja, pela comunidade, pela amizade, pelos irmãos que nós temos. Tá? É isso. E mais os pedidos de vocês, vamos colocar, e mais os pedidos aqui da comunidade. E agora nós vamos cantar, falar com Deus, enquanto recolhe o resto. E depois, terminando, eu pediria a minha amiga falecida, que é a diaconisa, que venha até a frente fazer a oração para encerrar. Amém. Eu vou pedir que o presbítero Márcio ofereça para quem quiser fazer os pedidos aqui.
paz. Amém. Obrigada, Senhor, porque estamos aqui na tua casa. Obrigada, Senhor, porque tuas obras, Senhor, não têm limites. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o nosso Pai de amor. Obrigada, Senhor, pelo perdão, Senhor. Obrigada porque o Senhor está conosco todos os dias, Pai. E quando estamos em aflição, ó Deus, clamamos a Ti. E vimos, ó Deus, visivelmente, Pai, que o Senhor está conosco. Nós sentimos, ó Deus, a Tua presença. E na Tua presença, ó Deus, queremos sempre estar e continuar, ó Deus. Por isso, Senhor, só o Senhor é o Senhor. Só o Senhor é todo poderoso. Glórias te damos, ó Deus. E nós te pedimos, ó Deus, porque o Senhor é bondoso, porque o Senhor faz, porque o Senhor nos dá vitória. Por isso, ó Deus, nós entregamos, ó Deus, a Ti todas as nossas dificuldades, todos os nossos medos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor nos socorre. Nós entregamos nesse momento, ó Deus, todos os pedidos de oração, Pai. O Senhor sabe cada um, o mais oculto que está em nosso coração. E sabemos, ó Deus, que o Senhor tem cuidado de nós a todo tempo. Por isso nós somos gratos, ó Deus, a Ti. Recebe, Senhor, todos os pedidos, que sabemos, Senhor, que o Senhor responde com a melhor vitória que o Senhor tem guardado para cada um de nós. Guarda, Senhor, cada um dos nossos irmãos. Cuida, ó Deus. Segura, Senhor, nos teus braços e nos ergue quando estamos fracos, Pai. E é por isso, ó Deus, que nesta noite nós te pedimos e nós já te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Fica conosco, ó Deus, para receber a palavra direcionada a nós, que vem, Senhor, através do teu pastor, do nosso pastor, Pai. O Senhor é o nosso pastor, mas nós temos um submisso a Ti, ó Deus, o teu líder, Pai, que vai, Senhor, passar aos nossos ouvidos, que caia no nosso coração tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Nos prepara, Senhor, nos ergue, Deus, ergue, Senhor, esse teu líder. E põe de pé, Senhor, o pastor José Benedito e a missionária Telma, para que eles não caiam e que para com eles, Pai, a gente possamos junto de Ti estar sempre de pé, ó Deus. É isso, Pai, que nós te pedimos e te agradecemos nesta noite, em nome de Jesus. E nos capacita, Senhor, para dar aula, Senhor, ao pequeno Lourenço, Pai, para ensinar aquilo, Senhor, que o Senhor quer que a gente passe para ele e que caia no coraçãozinho dele, que ele venha aprender da tua palavra, Senhor. É isso que nós te pedimos, ó Deus. Não nos cansamos, ó Deus, de te pedir, porque só o Senhor tem para nos dar. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, irmã. Nós vamos agora chamar a Natália. Aqui é o púlpito de leitura. Natália fará a leitura para nós. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Graça e paz. A leitura é Números, capítulo 24, versículo 17. Fala sobre a profecia de Balaão, a estrela de Jacó. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Amém. Amém. Então, essa leitura ela fala sobre a profecia de Balaão, que é a estrela que iria proceder e anunciar o nascimento do Messias, descendente de Abraão, da família de Davi, da tribo de Judá, que seria o rei dos judeus. Amém. 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 Louvado seja Deus por sua palavra. Nós vamos agora cantar o hino 16, Eu Te Amo, ó Deus. E, enquanto isso, o presbítero Manuel passará recolhendo os dízimos e ofertas.
Senhor Deus, ó Pai amado, mais uma vez, ó Pai, nós te agradecemos por estar aqui nessa tua casa, Pai, para te louvar e agradecer a todo momento, a todo tempo, nós estar aqui unidos na tua casa. E te agradecer, Pai, por esse dia, essas ofertas que foram ofertadas na tua casa, Pai. Que o Senhor abençoe a cada um, aqui não afetou, Pai, aqui não afetou. Eu te agradeço em nome de Jesus, teu filho amado, Pai. Amém. 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 Vou pedir aos irmãos que abram a palavra, o primeiro livro, o primeiro evangelho do Novo Testamento, evangelho deixado por Mateus, registrado pelo cobrador de impostos, Mateus, que escreveu para os seus patrícios, os judeus, e clamando de várias maneiras, Mateus quis mostrar para os seus irmãos de raça, irmãos de etnia, que Jesus era o Messias prometido, o Filho de Deus enviado na plenitude do tempo, o Verbo encarnado, conforme João deixou. O capítulo é o número 2, e nós vamos ver um trecho de 9 a 12, Mateus capítulo 2, de 9 a 12. A leitura, então, diz assim: Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Até aqui. Louvado seja Deus por sua palavra. Os irmãos podem se assentar. Se você tem a palavra aí em sua casa, na sua sala, mantenha ela aberta nesse pequeno trecho de Mateus. E nós vamos ver as lições que nós podemos aprender com Mateus, com essa história. Bendito é o teu nome, Senhor, e diante da tua palavra aberta, nós pedimos que o Senhor direcione a nossa mente, para que nós tenhamos a nossa mente, o nosso coração e mesmo as nossas vontades abertas, para nós entendermos o que essa palavra quer nos contar, quer nos dizer, quer que aprendamos, quer transformar cada um de nós. E isso só pode ser feito pela palavra, através do Espírito de Deus, não pelo pecador que aqui está e que é usado apenas como ferramenta, mas pelo Espírito de Deus, que nós possamos aprender e não guardar apenas por um dia, mas que nós aprendamos e guardemos por toda a nossa vida, que essa palavra possa santificar cada um que ouve e que ainda um dia talvez vá ouvir. Em nome de Jesus que eu peço. Amém. Então, eu queria colocar para os irmãos algumas observações preliminares. Antes de nós começarmos, qual foi o objetivo de Mateus quando ele inseriu essa história? Só Mateus contou a história dos magos. Quando eu era criança, eu lembro que minha
e também meus pais montavam um presépio. E no presépio havia uma pequena choupana com animais dentro e 3 reis ajoelhados. A Bíblia não diz quantos reis são. E nós não podemos inventar quantos reis são. Se a Bíblia não nos diz, nós precisamos nos calar. Se são 2, se são 3, se são mais, não sabemos. De onde eles vieram, também nós não sabemos. O que nós temos é que eram sábios do Oriente. Oriente, naquele tempo, naquela época, era a Mesopotâmia, era a terra que era localizada entre os rios Eufrates e o Tigre. O rio Eufrates mais ao sul e o rio Tigre mais ao norte. Essa região banhada por esses 2 grandes rios, longos rios, era uma região que ficava muito fértil. É chamada de crescente fértil ainda hoje, quando aprendemos na escola. Ao redor dessa região haviam inúmeros desertos. Desertos mais ao norte, desertos mais ao oriente, desertos ao sul, desertos ao ocidente dessa região. O dilúvio modificou a geografia do planeta, mas esses 2 rios que nós temos relatado desde o princípio, os rios que saíam do Éden e que se dividiam em 4, entre esses 4 rios nós temos o nome do rio Tigre e o nome do rio Eufrates, dados pelo próprio Deus. Então essa região entre esses rios é chamada de Oriente, no tempo em que Jesus nasceu. E nós cremos que os magos eram procedentes de reinos como a Babilônia, porque eles tinham esse tipo de ciência muito desenvolvida, devido à navegação, devido ao comércio, à orientação através de estrelas, né, por navios, as caravanas com as mercadorias que vinham da Índia, do Oriente, da Pérsia, eram mercadorias que vinham por caravanas, imensas caravanas, com camelos, soldados, homens armados para defender os tesouros, e essas caravanas caminhavam milhares de quilômetros. Então nós cremos que os reis, que são chamados reis, mas que não são reis, essa é uma primeira observação que eu queria fazer, são sábios, estudiosos das estrelas. Eles tinham o conhecimento das estrelas. E de repente, uma estrela nova chama a atenção desses sábios. Uma nova estrela que, como disse a profecia, levantou-se, e no levante da estrela os sábios viram e já entenderam que aquela estrela havia sido levantada como um sinal da presença ou do nascimento de alguém muito especial. Então, Mateus, em primeiro lugar, ele nos conta essa história para confirmar e afirmar o cumprimento das Escrituras, que falavam do levante dessa estrela de Jacó. O levante que viria da terra de Judá, de onde o profeta Miqueias disse que nasceria o menino Deus em Belém, da Judéia, onde
próprio Isaías disse que ele nasceria da Virgem. Então, em primeiro lugar, Mateus queria dizer para os seus patrícios, seus irmãos de raça, que Jesus era o Messias prometido. Essa é a primeira lição ou observação que fazemos. Afirmar e confirmar que Jesus era o cumprimento das profecias. Em segundo lugar, para deixar bem claro o cuidado de Deus, o Pai, sobre Deus o Filho, que nasceria da Virgem, providenciando cuidados para que esse bebê, de forma sobrenatural, tivesse tudo que ele precisaria para sobreviver até a idade adulta e cumprir todo um plano de salvação. Porque as potestades e os principados, os demônios, eles estavam aguardando a presença do Messias na terra. Não podemos dizer o mesmo dos homens. Os homens estavam apenas vivendo. Nós vamos olhar isso depois com mais cuidado, mas tudo o que foi necessário, Deus providenciou para que o bebê, o menino Deus, o Verbo encarnado, fosse protegido e tivesse todas as condições para sobreviver até a idade adulta. Uma terceira observação é que Mateus deixou bem claro com essa história que Jesus, ou o menino encarnado, o menino Deus, ele sofreria hostilidades desde o seu nascimento. Nós temos que olhar esse texto aqui e ver que o rei Herodes se espantou, se alvoroçou, ele se sentiu ameaçado pelo nascimento do menino Deus. Só o fato de os sábios do Oriente perguntarem onde está o menino. Os sábios perguntaram por quê? Porque eles vieram até Jerusalém, onde nasce um rei, na capital de um estado, onde nasce o rei, onde alguém reina, onde a cidade é murada, a cidade tem exércitos, a cidade tem médicos, tem enfermeiras, parteiras, tem recursos, mas não era ali. O Filho de Deus não nasceria na capital. O Filho de Deus nasceria onde o profeta Miqueias disse que nasceria, em Belém. Aquela pequena vila, pobre, insignificante, lá nasceria. Então eles perguntam, e o rei, alarmado, chama o sinédrio, os sacerdotes, os escribas, os mestres da lei, e pergunta: onde vai nascer o Messias? Os magos vieram do Oriente para adorá-lo. Onde irá nascer? E eles não têm dúvida nenhuma. Diz o profeta Miqueias que o Messias nascerá em Belém da Judéia, a 10 quilômetros daqui, indo em direção ao sul. Essa é uma observação que nós temos que fazer antes. Mateus queria provar para os seus patrícios que eles estavam errados em rejeitar Jesus, porque Jesus cumpria todas as profecias. Ele deixa claro que essa hostilidade declarada desde o seu nascimento contra Jesus pelos poderes
mais fortes que existiam na época, o rei Herodes, o Império Romano, o Sinédrio com seus sacerdotes poderosos contra Jesus, que era ainda um bebezinho. Mateus deixou claro, isso também é um cumprimento de profecia. De modo que Jesus, desde que nasceu, foi hostilizado, foi rejeitado, foi ameaçado pelo mundo em vigência. E por último lugar, ele deixou bem claro que Jesus atrairia para si os gentios, como nós fizemos as leituras. Porque os gentios, esses sábios, eles não tinham a revelação especial da Bíblia. Eles não tinham a revelação de Deus. Nós temos hoje. Mas os judeus tinham a revelação. Eles tinham a palavra nas mãos. Eles sabiam e conheciam e aprendiam desde criança sobre a vinda do menino. Mas os gentios não. Então, Mateus coloca esses sábios do Oriente vindo buscar aquele que nasceu e que seria o rei dos judeus, sem que os judeus sequer a 10 quilômetros fossem procurá-lo. Para os irmãos terem uma ideia, geograficamente, o Oriente ficaria a 1.600 quilômetros dali. Vocês podem imaginar uma viagem de 1.600 quilômetros no lombo de camelos? A quantidade de provisões, de armamentos, os presentes que eles em cada alfândega eles tinham que pagar um determinado valor. Eles precisavam vencer todas as forças da natureza para chegar até onde o menino nasceria. E os judeus que tinham a revelação, que sabiam onde ele ia nascer, a 10 quilômetros dali, sequer foram até lá para ver se ele tinha nascido mesmo. Vejam que contraste. Então Mateus coloca até isso para envergonhar os seus irmãos de raça e dizer: vocês conhecem a Escritura, mas vocês não andaram 10 quilômetros, enquanto que os sábios vieram do Oriente, meses e meses de viagem. O investimento de um montante incalculável para nós hoje. Se hoje nós pensarmos em pegar nosso carro e abastecer esse carro, colocar dentro dele tudo que nós vamos precisar para viajar 1.600 quilômetros, quanto tempo ou quanto dinheiro nós vamos gastar e quanto tempo nós vamos investir? Por isso, Mateus deixa então essas primeiras observações, colocando para os seus irmãos patrícios que Jesus é de fato o cumprimento das profecias. Bom, feito isso, nós temos que olhar para o versículo 9 que nós lemos e ver quais as lições que Mateus deixa para os seus leitores e para nós hoje. No versículo 9 nós temos: depois de ouvir o rei partir. Uma primeira lição que nós podemos tirar aqui é que os sábios eram estrangeiros. Eles não tinham que ouvir nada do rei. Eles não tinham que fazer qualquer tipo de reverência, mas eles ouvem o rei. Eles atendem às ordens do rei Herodes. A obediência às autoridades, sejam quais elas forem, em que país você estiver,
Se você um dia estiver visitando um país estrangeiro, lembre-se, obedeça às autoridades, porque elas foram constituídas por Deus. Essa é a primeira lição que os magos nos dão, os sábios do Oriente nos dão. Eles obedecem às ordens do rei. E então eles partem. E, de repente, uma segunda lição. Eis que a estrela que viram lá no Oriente já os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. Aqui tem uma lição preciosíssima para nós. Nós precisamos entender que homens gentios que nunca ouviram falar de Jesus, ou se ouviram, tinham seus próprios deuses, e o menino Jesus seria talvez o Deus dos judeus que nasceria. Para eles entenderem o que Jesus significa hoje para nós, era muito difícil, é muito grande para a nossa mente hoje. Imagine naquela época, para os sábios entenderem como interpretar esse menino que estaria nascendo. Então, é uma lição preciosa. Qual é a lição que Mateus quis deixar? Que ninguém pode ir até Jesus se pelo Pai não for atraído. Ninguém pode ir até Jesus se pelo Pai não for atraído. Essa é uma lição que nós precisamos tirar. O chamado que só Deus pode fazer para uma pessoa morta espiritualmente é irresistível. É a graça irresistível. Os magos não puderam, mesmo sem conhecimento, não puderam resistir ao chamado. Eles foram atraídos pela luz da estrela, foram até Jerusalém. Em Jerusalém, pela revelação escrita, eles tiveram a confirmação de que estavam certos. Eles estavam perto do menino, de onde o menino nasceu, mas não estavam certos com relação à cidade. Não era a capital. Ele nasceria numa vila. Mas eles estavam certos. E Deus não deixou eles perdidos. Deus deu a eles a orientação pelo profeta. Só vai a Cristo aquele que o Pai atrair. Isso não se compra. Isso não é privilégio de rico, privilégio de pobre, privilégio de bom ou de ruim, porque nós todos somos pecadores. Nós todos nivelamos por igual. Nós todos somos depravados, generalizados. Ninguém vai a Jesus se pelo Pai não for atraído. Essa luz atraiu os magos, atraiu os sábios até Jesus. E essa luz é a representação da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo. Isso que eu estou lendo e fazendo aqui é o que atrai as pessoas a Jesus. Por meio desse pecador que está aqui falando para vocês, através da palavra escrita e da ação do Espírito Santo, é que as vidas são tocadas, as pessoas são atraídas a Jesus. Não por mim, pelo pecador que está aqui, mas pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Uma lição preciosa. Continuando, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. No versículo 10 nós temos uma outra lição. Qual é a lição que Mateus quis deixar aqui? A luz da estrela era a presença de Deus
e a presença de Deus, ou quando você é colocado na presença de Jesus, e você sabe disso quando você foi convertido por Deus, você ficou alegre, grandemente e intensamente. Eu me lembro bem, não faz muito tempo que eu me converti, não faz muitos anos, mas é uma alegria que não dá para explicar. É uma alegria que, mesmo na dor, numa doença, mesmo no meio de um acidente, você se alegra e grandemente e intensamente. Se alegra de forma intensa, de forma jubilosa. No versículo 11, diz assim: entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Aqui nós temos mais uma lição. Quando nós somos levados a Jesus, quando Deus nos atrai e nos apresenta a Jesus, quando nós somos colocados diante dele, nós só temos uma atitude. Nós olhamos para nós e vemos quanto nós somos pecadores. Nós nos arrependemos profunda e mortalmente. Nós nos ajoelhamos e nos prostramos envergonhados diante da santidade de Jesus. Quando o profeta Isaías viu a santa presença de Deus, ele disse: ai de mim, que sou homem pecador, homem de lábios impuros. É essa a nossa atitude. A gente tem necessidade de confessar os pecados, de pedir perdão, de se arrepender mortalmente, de se envergonhar profundamente. Diante de Jesus, nós nos prostramos com o rosto em terra. É o que os sábios fazem. Mais um pouco ainda, nós entregamos tudo que nós temos. Tudo que nós temos de mais precioso, nós damos para Jesus. A nossa vida. Por isso a conversão, ela não pode ser falsa. A conversão é uma conversão de vida. Você só de fato se converte quando você dá tudo para Jesus. Toda a sua vida, os seus pensamentos, os seus bens, as suas vontades, tudo você dá para Jesus. Eles abriram os seus tesouros. E aqui, a palavra que diz isso, abriram os seus cofres com os seus tesouros, com os seus mais preciosos valores, e eles então presentearam, como disse a irmã Margarete, o ouro para o rei menino, o incenso para o Deus vivo e verdadeiro, para o Filho de Deus, para a segunda pessoa da Trindade, e a mirra para o homem que se encarnou, se tornou um como nós, e que então viveu toda a sua vida para morrer por nós. A sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão ao céu, é que nos permitem sermos perdoados e sermos alcançados pela graça. Os presentes, simbolicamente, sem que eles sequer sabiam o significado, mas foram dados aos sábios, pelos sábios,
ao menino, ao Deus encarnado. E por último, nós falamos da alegria intensa e grande quando nós encontramos Jesus. Nós falamos da nossa adoração e da entrega da nossa vida quando nós encontramos com Jesus, somos levados a Jesus. E por último, o versículo 12: sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Aqui nós temos a lição: nunca mais, preste bem atenção, quando você encontra Jesus, nunca mais você vai andar pelos mesmos caminhos, nunca mais você vai ser o mesmo, nunca mais você vai falar da mesma forma que falava, nunca mais você vai pensar como você pensava antes, nunca mais você vai andar pelos caminhos que andava. Encontrando Jesus, a sua vida é uma nova vida. Por isso que Paulo diz: novas criaturas em Cristo nós somos. Novas criaturas. Nunca mais você será o mesmo. Ao mesmo tempo que diz aqui, regressaram por outro caminho e não voltaram à presença de Herodes, você vai, sendo um discípulo de Cristo, ser como ele, odiado pelo mundo, rejeitado pelo mundo, escarnecido pelos seus amigos. Você vai ser expulso da sua casa. Você nunca mais vai conseguir conversar com pessoas que antes você conseguia. Os seus amigos vão fugir da sua presença, porque você agora é luz, e a luz incomoda aqueles que vivem nas trevas. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ele era a luz dos homens, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Você agora, estando com Jesus, será odiado pelo mundo. O mundo não quer ver você vivo. Herodes queria matar o menino Jesus. É isso que o mundo quer fazer conosco. Nós não encaixamos em mais nada que existe no mundo. A nossa vida ofende os pecadores. Onde nós estamos, a nossa verdade incomoda os mentirosos. Se você sonegava o imposto, você não sonega mais. Se você era hipócrita, você não consegue mais agir da mesma forma. Se você era falso, fingido, dissimulado, não vai mais ser. Se as pessoas te perguntam alguma coisa, você não responde com mentira, mas você responde com o teu coração, querendo ajudar aquela pessoa. Nunca mais você vai ser o mesmo. Nunca mais você vai andar, regressar, voltar a andar pelo mesmo caminho que andava. Eu queria fazer algumas aplicações. As aplicações que eu anotei aqui, que Mateus quis deixar para os seus patrícios. Mateus quis deixar que Jesus, o Messias, não veio exclusivamente para o povo dele, para o povo judeu, mas Jesus veio também para os gentios, para nós. Gente que não tem origem dos judeus. Através da vida, da morte, da ressurreição de Jesus, nós nos tornamos um único povo. Jesus
pessoas de toda tribo, de toda raça, de toda língua e de toda nação. Não há privilegiados, porque todos somos iguais. Segunda aplicação, Mateus queria deixar claro para os seus irmãos judeus que o Messias é o Verbo encarnado, o Filho de Deus. Aquele que é eterno entrou no tempo, aquele que era imortal, invisível, era infinito, tornou-se um bebê dependente de mãe, dependente dos outros para viver. Entrou no tempo e passou a ser um homem como nós, mortal. Mateus quis deixar claro isso para os seus patrícios, que só pela graça que nós conseguimos chegar até Jesus, só quando o Pai nos leva até Ele. E Ele, de forma nenhuma, não nos lança fora. Por último, uma terceira aplicação. Mateus queria deixar claro para os seus irmãos que o Messias iria ser hostilizado, rejeitado, escarnecido, odiado, assim como todo aquele que aceita Jesus como seu Salvador e Senhor vai ser um pequeno Cristo, vai sofrer como ele rejeição, hostilidade e exclusão, escárnio. Por isso, aplique na sua vida essas lições que esses poucos versículos nos trazem. A alegria indizível quando nós encontramos Jesus. Que nós só podemos ir a Cristo através de uma atração irresistível, a graça irresistível de Deus. Que quando nós somos atraídos a Jesus, nós nos prostramos em adoração a Ele e nós entregamos tudo que temos de mais valioso a Ele. E por último, que nós nunca mais seremos iguais como antes. Nós nunca mais seremos os mesmos e seremos rodeados pelo mundo. Há histórias de famílias que expulsam os seus filhos quando se tornam cristãos. E eu queria terminar com uma ilustração verdadeira. Os irmãos que conseguirem guardar o nome de um dos mártires da cristandade atualmente, Sundar Singh. Sundar Singh era um indiano do norte da Índia e ele tinha nascido numa família que a religião era os Sikhs, o Sikhismo. No norte da Índia, essa religião foi fundada por um homem que misturou o muçulmano, o islamismo, com o hinduísmo. Misturou as duas religiões. E é uma religião que tem significativamente bastante adeptos. E esse Sundar Singh nasceu num lar Sikh. Essa religião, ela crê que Deus foi um dia homem e que por evolução, por várias encarnações, Deus se tornou Deus e que todo homem, depois de várias encarnações, aperfeiçoa-se e vai absorvendo a divindade. Bom, Sundar Singh, um menino de 7 anos, pobre, do norte da Índia, vai matricular-se numa escola missionária de presbiterianos no norte da Índia.
E ele então ali aprende sobre Jesus. Com 7 anos, ele entrega o seu coração a Jesus. Talvez não com toda a sua fé, talvez ele tenha entregado mais tardiamente, com 15 anos. Mas veja, vou contar o que aconteceu com ele para vocês. Com 7 anos, ele sabia de cor o livro da religião Sikh, declamava para um homem santo da religião. Seus pais tinham orgulho dele. E ele então, quando completou 15 anos, ele disse ao pai que ele era cristão. E o pai disse: você precisa abrir seus olhos, menino. Nós somos Sikhs, toda a família é Sikh. Nós somos fazendeiros e todas as minhas propriedades e os meus bens vão ficar para você administrar. E então levou para o Marajá, um grande homem poderoso, e o Marajá disse a ele: você precisa se tornar, ou você se torna um cristão de fato, ou você continua um Sikh e não ofende seus pais. E ele perguntou para o sultão, para o Marajá: mas por quê? Ele falou: você se veste como um Sikh. Você tem cabelo de Sikh. Você nunca cortou seu cabelo. Você tem 15 anos e nunca cortou seu cabelo. Você anda como um Sikh. Você fala como um Sikh. Você vive numa família que são Sikh. E Sundar pensou: de fato, o Marajá tem razão. Voltou para casa, pegou uma tesoura e cortou todo o seu cabelo. E quando ele cortou o cabelo e saiu da sala, o pai dele disse para ele assim: agora você passou de todos os limites. Então agora você vai tomar uma refeição e você vai pegar a roupa do corpo que você está e vai sair daqui para nunca mais voltar. E então ele comeu a última refeição e na sua roupa ele tinha apenas um trocado que dava para ele pegar o trem e voltar para a escola onde os missionários ensinaram sobre o cristianismo para ele. E no caminho, dentro do trem, ele sente uma dor no estômago muito forte. E cada vez mais forte, ele vai se enfraquecendo, abre a janela e ele vomita. E quando sai o vômito tem sangue. Com 15 anos. Essa história é verídica. E quando ele vomita sangue, ele então entende que o pai dele havia envenenado com um veneno mortal, que era para ele morrer, porque ele tinha se tornado cristão. E então, ele lembra que um dos professores missionários que tinha sido expulso estava morando numa das estações que o trem iria passar. Ele desce e vai até a casa desse missionário e desmaia, desfalece. Quando o missionário provavelmente toma as medidas, chama alguém, um médico, e o médico constata que ele tinha sido envenenado e que a morte era certa. Era questão de 12 a 24 horas ele saía morto. Sundar, inconsciente, na casa do missionário, ele começa a ter uma semiconsciência. E ele percebe que está numa casa que acolheu, e ele pede a Deus: eu sei que o Senhor
tem uma missão para mim. E eu vou te pedir que, se for da tua vontade, que o Senhor me salve desse veneno. Porque ele ouviu o médico dizer para o missionário que não havia o que fazer, que o veneno já havia causado o estrago suficiente para o menino morrer. E ele pede a Deus. E logo no dia seguinte de manhã, ele levanta, se assenta na cama. A mulher do missionário tinha passado a noite olhando ele, orando por ele. E quando ela vê que ele se senta na cama, ela se espanta, porque era um veneno conhecido. Eles sabiam que era a morte certa. E o menino se assenta na cama e diz para ela: não se preocupe, Deus me salvou, eu estou bem. Então eu queria que vocês entendessem. A ilustração que eu contei, ela quer dizer o seguinte: sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, eles regressaram por outro caminho. Quando você se torna um discípulo de Jesus, Deus te protege, Deus usa meios, métodos sobrenaturais e te salva até que você cumpra aquilo que é o propósito dele na sua vida. Não tenha medo, não tenha medo, porque Deus tem um propósito para a sua vida. E não é medicina, não é seguro de vida, não é garantido por dinheiro, por qualquer coisa. É Deus que garante. Sundar foi milagrosamente salvo de um veneno mortal. E a vida de Sundar é maravilhosa. Eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, mas ela é muito linda. E já tem um livro escrito sobre a vida dele e os episódios que envolvem. Ele foi um missionário no Tibete, onde o budismo impera. E muitos se converteram pelo testemunho de Sundar. Então, irmãos, as lições que nós tiramos desse texto, guardem no seu coração. Não se esqueçam. Quando nós somos atraídos, a graça é irresistível. Quando nós vamos a Jesus, nós temos a imensa alegria de sermos discípulos dele. Nós nos prostramos e o adoramos e entregamos toda a nossa vida a ele. E nós passamos a ser odiados pelo mundo, mas protegidos por Deus. Não se esqueça disso. Senhor Deus, de acordo com Mateus, nós aprendemos lições e nós confiamos em Ti, Senhor. Confiamos a nossa vida ao Senhor, entregamos toda ela nas Tuas mãos para que o Senhor nos use. Nós somos servos inúteis, nós somos gente que não presta, mas nas Tuas mãos nós podemos ser instrumentos poderosos para a evangelização de pessoas, em lugares onde nós trabalhamos, em famílias, em nossos filhos, em nosso trabalho. Nós te pedimos que nos use, Senhor, porque o que nós temos para te dar é o que nós recebemos do Senhor, a nossa vida. O resto, tudo não é nosso. Somente a nossa vida. E nós a entregamos nas Tuas mãos para que o Senhor a use para o Teu reino crescer e prosperar. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Então agora, irmãos, queria pedir a todos que fiquem em pé.
Nós vamos então receber a bênção final. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que a comunhão, as consolações, o convencimento do pecado, a alegria do Santo Espírito estejam com cada um de nós, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Vamos então nos despedir, guardar no coração as nossas orações, os nossos pedidos. Se vocês tiverem mais algum pedido durante a semana, pode colocar no curso da igreja, que a gente acrescenta. E até então agora, domingo, se Deus quiser, no novo culto também. Nós temos que respeitar o distanciamento social. Então, nas quartas-feiras tínhamos oração, nós vamos suspender por enquanto. Nas sextas-feiras tínhamos aula de teologia, vamos suspender por enquanto. E domingo nos encontramos, se Deus assim quiser. Amém. Boa semana para vocês. Tchau. Tchau.